Existe uma mensagem escondida em praticamente todo documento que a gente lê. Uma mensagem que o nosso cérebro entende, muito antes da gente começar a ler a primeira palavra. Já parou para pensar por que um currículo, por exemplo, já parece profissional de cara? Ou por que um convite de casamento passa aquela elegância toda sem esforço nenhum? A resposta, olha, não está nas palavras, mas em como elas se apresentam. E essa resposta, que muitas vezes está ali bem na nossa frente, é a fonte. A escolha da tipografia é uma das decisões de design mais importantes que existem e, acredite, uma das mais ignoradas também. Mas afinal, por que tanto barulho por causa de uma coisa que parece tão pequena? Simples, porque a fonte certa não é só sobre deixar o texto bonito. É uma ferramenta de comunicação estratégica. Então, vamos lá. Por que isso importa tanto? Primeiro, a fonte certa garante que o texto seja claro e que pareça profissional. Ponto. Segundo, ela ajuda a definir o tom da mensagem. Sabe se é algo formal, sério ou talvez mais moderno, mais tranquilo? E para fazer a escolha certa, o ideal é sempre levar em conta três coisinhas: o conteúdo em si, para quem ele é e, claro, o contexto em que ele vai ser lido. Para entender esse universo das fontes, a gente precisa começar pela divisão mais básica de todas. É quase uma batalha de estilos. Serif contra sans serif. Primeiro, temos as fontes com serifa. A melhor forma de pensar nelas é como as fontes que têm uns pezinhos. São aquelas pequenas linhas no final de cada letra que ajudam a guiar o olhar. Elas são a cara do design tradicional e do texto impresso. E do outro lado do ringue, as sans serif. Sans em francês quer dizer sem. Então, literalmente, são fontes sem serifa, sem os pezinhos. Elas têm um visual mais limpo, mais direto, bem moderno. Nasceram para brilhar nas telas digitais. Dá quase pra gente dar uma personalidade para cada uma, né? As fontes com serifa, tipo a Times New Roman, passam uma ideia de tradição, de formalidade. São perfeitas para materiais impressos. Já as sem serifa, como a Arial, projetam uma imagem moderna, limpa, totalmente otimizada para leitura em telas. Ok, agora que a gente já tem essa base, vamos conhecer as verdadeiras estrelas do nosso cotidiano. As 5 fontes mais comuns e, o mais importante, quando usar cada uma delas. E a gente começa com uma que com certeza todo mundo conhece de vista, a Arial. A fama dela vem toda desse design clássico, limpo e claro, sem serifa. O grande poder da Arial é a sua legibilidade, que é impecável. É ideal para planilhas, documentos cheios de dados. O lado ruim, como ela está em todo lugar, pode acabar parecendo meio genérica, sem muita personalidade. A dica é, use quando a clareza for, sem sombra de dúvida, a prioridade número 1. Agora vamos para sua grande rival com serifa, a Times New Roman. Ela é, assim, o padrão ouro quando o assunto é formalidade e tradição. A Times New Roman simplesmente respira credibilidade. É a rainha dos textos acadêmicos e jurídicos. Só que aqueles mesmos pezinhos que ajudam o olho a deslizar no papel podem ficar meio borrados ou atrapalhar em telas de baixa resolução. Por isso, ela é a escolha perfeita para relatórios e documentos formais que vão ser impressos. Chegando agora numa opção mais moderna. Vamos conhecer a Calibre, que foi a fonte padrão do Microsoft Office por um bom tempo. A Calibre encontrou um equilíbrio perfeito. Ela é moderna, mas sem deixar de ser profissional. Como ela é ótima de ler na tela, é a escolha certa para apresentações e documentos de trabalho que querem passar uma imagem atual, mais acessível. Agora vamos conhecer uma fonte que já nasceu com uma missão bem clara: dominar o mundo digital. Essa é a Verdana. O segredo da Verdana está todo no design dela. As letras são largas e o espaçamento entre elas é bem generoso. Ela foi pensada nos mínimos detalhes para ser super nítida, mesmo em telas com resolução mais baixa. O resultado? Uma clareza digital que poucas têm, mesmo que isso custe um pouquinho mais de espaço na página. E para fechar nossa lista, a contribuição do Google para esse universo da tipografia, a super versátil Roboto. Roboto é praticamente a definição de funcionalidade moderna. Ela é a base de todo o design do Android e do ecossistema Google. Então já foi criada pensando em legibilidade e em ter um visual contemporâneo em qualquer tela. É perfeita para projetos digitais, mas talvez o estilo dela seja um pouco informal demais para aqueles contextos super conservadores. Certo? Com tantas opções e personalidades diferentes, como é que a gente escolhe o campeão para cada tipo de projeto? Vamos resumir tudo numa colinha bem prática. Se o assunto é clareza máxima com números e dados, a escolha é Arial, sem erro. Precisa de formalidade num documento que vai ser impresso? Times New Roman é o clássico que nunca falha. Para aquele visual corporativo moderno, vai de Calibre. Se o foco total é na leitura online, a clareza da Verdana é imbatível. E por fim, para projetos digitais com uma cara bem contemporânea,
A Roboto é a campeã. Da próxima vez que um documento em branco aparecer na tela, vale a pena lembrar. A fonte não é só um detalhe final, é a primeira decisão. É ela que vai definir o tom, a personalidade e até a eficácia da comunicação. A questão de verdade, então, não é só qual fonte usar, mas que mensagem se quer passar antes mesmo que a primeira palavra seja lida.